Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, eu já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. O Grêmio venceu hoje pela manhã o Cuiabá lá na arena diante dos seus torcedores e com alguma surpresa, pelo menos no banco de reservas, o Renato colocou a seguinte equipe a campo. Vamos lá. O goleiro Kaique, substituindo o goleiro Gabriel Grando, que estava suspenso para essa partida. O lateral João Pedro, o Rodrigo Eli entrando na do Jeromel, que tinha entrado no último jogo, acabou saindo lesionado e tudo. Então o Rodrigo Eli ao lado de Kahneman, Reinaldo, a linha com 3 volantes com Vidiaçante, Carbacho e PP, mais à frente Cristaldo e João Pedro, servindo Luizito Soares lá na frente. Bom, qual foi a surpresa para esse jogo, Diogo? Não foi nem dentro de campo, porque a gente já esperava que ele não seria titular. Mas o Bitelo foi a surpresa porque não ficou nem no banco de reservas. Mas o que acontece? O Bitelo tá levando um gelo, Diogo? Não, o Bitelo não tá levando um gelo. Acontece que o Bitelo, segundo as informações que o Grêmio passou, ele reclamou de dores musculares, desconforto muscular. E como amanhã ele tem que se apresentar para a seleção pré-olímpica, ele foi convocado, então o Grêmio preferiu dar um tempo para ele descansar, para ele não forçar a musculatura, como ele não teria uma grande exigência hoje. Então o Bitelo acabou ficando de fora desse jogo contra o Cuiabá e amanhã se apresenta para a seleção pré-olímpica. Beleza, pessoal? Bom, vocês viram a capa do nosso vídeo aqui, porque eu preciso, nesse nosso conteúdo aqui do Central, levantar a moral desse cara. Não que eu precise, não que ele precise, na verdade, né? O Renato não precisa disso. Mas a gente precisa elogiar o Renato nessa questão, porque esse é o terceiro time que o Renato consegue formar nesse ano. O Renato começou com uma equipe com 4-2-3-1, lembram? Onde ele jogava com meias, criando sempre ali atrás do Soares, jogou o gauchão assim, conseguiu vencer o gauchão. Depois, por conta das lesões, ele teve que se reinventar e aí começou a jogar com 3 zagueiros. Também o Grêmio se saiu muito bem. E dessa vez ele mudou novamente. Ele chegou até tentar novamente voltar para aquele 4-2-3-1, viu que não teria muito futuro e teve que reinventar e conseguiu. Voltou agora com essa linha de 3 volantes agressivos que criam, e que o Renato conseguiu reinventar mais uma vez esse Grêmio. Então o Renato merece muitos méritos, não só desse jogo de hoje, mas do jogo passado, mas aí não era ele que estava na Casa Mata, porque o Renato ele conseguiu, nesse ano, quebrar algumas falas, alguns comentários que muitos tinham, que o Renato não era autoral, que o Renato não conseguia montar uma equipe. O Renato pegou uma equipe do zero, conseguiu montar um time, conseguiu ganhar um gauchão, não que seja, também não é aquela coisa, não um campeonato de muita exigência, mas disputou com um time que já estava pronto, o time do Internacional, o que acabou também dando mais glória ainda à fase do Renato, e hoje mais uma vez ele consegue se reinventar. Então a gente precisa aqui não só bater quando erra, e a gente faz muito isso, eu faço muito isso aqui nos vídeos, mas também elogiar nessa boa fase do Renato. Mas fato, o jogo de hoje não foi aquele jogo de encher os olhos, o Grêmio não conseguiu fazer uma atuação que, vamos lá, seja aquela que tenha muitas criações, que inflame a torcida, sabe? Não foi isso que aconteceu. O Grêmio teve a mesma formação, com as mudanças na lateral e também na zaga, claro, porque acabou saindo o Jeromel e acabou entrando o Reinaldo no lugar do Cuiabano, mas é o mesmo time, praticamente a mesma formação que enfrentou o Cruzeiro na semana passada. Agora, fato que contra o Cruzeiro, o Grêmio teve menos problemas do que teve hoje contra o Cuiabá. O Cuiabá respondeu mais o Grêmio ia pra cima, tentava atacar, só que o Cuiabá não ficava por isso mesmo, eles iam tentar fazer um gol. O Cruzeiro não, o Cruzeiro ele já acabava recuando, deixando o Grêmio vir e aí acabava sumindo. Naqueles 4 minutos de jogo contra o Cruzeiro, o Soares já tinha feito um gol. Nesses 4 minutos aqui contra o Cuiabá, não tinha nenhuma chance clara ainda. A primeira chance do jogo foi do próprio Cuiabá, a chance de mais perigo foi do próprio Cuiabá, que conseguiu chegar ao gol do Kaique
com o Riquelme, o lateral, né? Acabou chutando, o Kaique fez uma boa defesa. Depois, aos 11 minutos, o Soares chutou de primeira, acabou após o lançamento, mas acabou indo por cima do gol. Aos 15 minutos, o João Pedro fez uma boa jogada e preparou o chute pro João Pedro lateral, tá? Preparou o chute pro Cristaldo, que também parou no goleiro. Aos 28 minutos, o Soares, aqui um lance até um pouco atípico, porque o que acontece? A bola foi de cabeça, acabou chegando ao Soares, e o Soares ia ficar livre para poder chutar, poder finalizar. Só que antes disso, ela bateu no ombro do jogador do Cuiabá, e o Soares entendeu que a bola tinha batido na mão, e ele acaba desistindo do lance, que ele poderia ter finalizado, e aí se seria gol ou não, a gente nunca vai saber, mas ele desiste do lance para pedir mão. E aí é um lance até que não é comum, porque geralmente os jogadores finalizam e depois vão reclamar o que aconteceu, né? Principalmente se não foi gol. Mas enfim, o Soares desiste do lance, até recebe uma crítica ali do pessoal da transmissão, mas aos 30 minutos, uma jogada pela esquerda do próprio PP, o Soares chuta cruzado e a bola ainda passa por baixo do goleiro do Cuiabá e o Grêmio abriu o placar por 1-0 no chute cruzado. Após o gol do Grêmio, o Cuiabá ainda tentou fazer uma reação, encarar uma reação, mas o Cuiabá ele tinha posse de bola, mas ele não tinha criação. Ele até chegava próximo à área do Grêmio, mas sempre com bolas alçadas na área. Então não conseguia, não tinha efetividade nas suas criações, não tinha velocidade muitas vezes também para poder concluir. No segundo tempo, o Grêmio voltou fazendo um jogo mais administrativo. Com isso, o Cuiabá chegou mais vezes ao gol. Numa dessas chegadas do Cuiabá, o Kahneman acabou levando a pior, acabou machucando essa região aqui do nariz, teve que sair para fazer um curativo, e naquela garra do Kahneman sempre ali, nem quis esperar o médico fazer o curativo, ele mesmo colocou uma bucha de algodão no nariz e foi jogar, andava com aquilo pendurado por todo o jogo. O Kahneman é sensacional, cara. Aos 14 minutos, o Renato começou a fazer mexidas, tirou o Carbajo para a entrada do Galdino e tirou o JP Galvão para a entrada do Ferreira. E aí, cara, aos 17 minutos aparece a estrela do Renato, brilha a estrela de Renato, o cruzamento do Reinaldo da esquerda para a direita, o Galdino cabeceia, o goleiro do Cuiabá defende para frente e nessa defesa, nesse rebote que o goleiro dá de cabeça, o lateral Riquelme acaba marcando contra. O Grêmio estava vencendo por 2-0. Aos 26 minutos, o Renato voltou a mexer, tirou o Cristaldo para a entrada do Luan, mais uma vez muito ovacionado pela torcida, e aí ficou aquele jogo mais administrativo, como eu disse para vocês. O Grêmio tinha posse de bola, o Grêmio tocava, uma posse de bola muito trancada pelo meio de campo, o Cuiabá também não abdicava de tentar atacar, e assim o Grêmio foi indo até o final do jogo aos 45, o Renato faz mais uma mexida, e é isso, mais para dar ritmo de jogo, para tirar os jogadores que estavam em campo e para dar um pouco de ritmo para a entrada do Iturbe e do Gustavo Martins e para a saída de Soares e PP. O Grêmio consagrou mais uma vez mais uma vitória contra o Cuiabá, o Grêmio que ainda não perdeu para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, não teve nenhuma derrota para o Cuiabá. O Grêmio agora é o terceiro no Campeonato Brasileiro com 39 pontos, a diferença para o líder Botafogo, que perdeu ontem para o Flamengo, agora é de 12 pontos, é o líder com 51, o Grêmio tem 39 pontos. O Tricolor agora vai ter um tempo para treinar, descansar, os jogadores vão ganhar folga, então só voltam a jogar no dia 14/9, após essa parada FIFA, uma quinta-feira às 9h30 da noite. Um tour por São Paulo o Grêmio vai fazer, porque vai ter esse jogo na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, e na segunda-feira sequente, o Grêmio joga contra o Corinthians, aquele jogo atrasado da 15ª rodada ainda do Campeonato Brasileiro. O Grêmio deve ficar por lá, porque se joga contra o Bragantino na quinta, na segunda já enfrenta o Corinthians, então o Tricolor deve ficar por lá também no dia 18, uma segunda-feira. Depois o Grêmio volta para jogar contra o Palmeiras numa quinta-feira, aí recebe o Palmeiras em casa, uma quinta-feira, dia 21/9. Então agora dia 14, o Red Bull Bragantino, próximo jogo, uma quinta-feira. Dia 18, uma segunda, enfrenta o Corinthians e volta para casa para enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!